Bom, eu sou catarinense, do sul de Santa Catarina. Nasci ali no pé da serra do Rio do Rastro. Fria, hoje deve estar maravilhosa. E ali na região de Carvão, de Santa Catarina, que é Lauro Miller. Quando eu nasci, aos 87 anos, eu tenho a promissora idade de 87 anos. Quando eu nasci, meu pai trabalhava na mina de carvão. Ele foi mineiro de carvão durante um tempo e tenho alguma lembrança dele nessa profissão. Isso me deixou muita lembrança. Era uma região pobre, de trabalho duro, mas, embora de aparência meio sombria por causa do carvão, a pirita, a vegetação sofrida, apesar disso, tinha as suas maravilhas, que era principalmente a serra bem à nossa vista. Isso me serviu muito literariamente também, porque me serviu muito como lembrança. A infância é um grande repositório de ideias no trabalho de criação. E o que eu escrevi em relação a essa região, no livro Guatá, reflete as lembranças de infância. A nossa escola era paupérrima, combinando com a pobreza da vila em que a gente vivia. Eu devo dizer já que essa escola, apesar de pobre, tinha uma maravilhosa biblioteca. Faz me perguntar, poxa, quantos volumes tinha essa maravilhosa biblioteca? Ora, não passava de 10 livrinhos colocados numa metade de uma prateleira de um armário, e que merece ser sempre citado quando falo em literatura, porque naqueles livrinhos eu descobri a beleza da palavra escrita. Essa escolinha, me lembro bem dela, de madeira, pobre, né? Mas essa escolinha me revelou isso aí. É a grande lembrança que eu tenho, além da primeira professora, Dona Hungria, minha primeira professora, que acabou já na idade avançada, sendo minha leitora quando eu fui cronista do Diário Catarinense. Me surpreendeu um dia essa primeira professora, velhinha, me telefonou e eu já nem imaginava que ela vivia. Foi a primeira professora. As lembranças da escola são de alguns colegas, alguns amigos, mas a grande lembrança é a biblioteca. Grande biblioteca. Esse eu acho que é um fenômeno recorrente com todos os que escrevem. Começa lendo, se interessa pela expressão escrita, já tem em si um gosto pela fantasia, por outras situações da vida, e de repente começa a tentar também, por imitação. É assim, na escola
a gente acaba tendo preferência mais pela linguagem. Detesto, ou melhor, ela me detesta a matemática até hoje. Não sei nada, a não ser as 4 operações, de modo que, de alguma forma, compensei a minha atenção para a linguagem. E dali a gente vai lendo outras coisas, vai descobrindo, vai à medida que vai se instruindo mais, vai ampliando a leitura e ampliando essa vontade de também entrar no jogo da palavra. Eu acho que isso tem uma certa coisa na essência do próprio indivíduo. Ele já tem uma certa predisposição, acredito, né? E de modo que é isso. Houve uma evolução com o tempo, a leitura foi tomando vulto e criando as suas influências, essa coisa assim que eu acho que é comum a todos nós, né, que escrevemos. Digamos assim, aqueles autores que ficaram mais assim, primeiro de tudo, aqueles livrinhos. A história lá do Ali Babá, me lembro que é uma fábula de um sapo que queria ser rei, estourou, vítima das suas pretensões de poder. Primeiro, esses eram autores, né, reduzidos em volume a uma pequena história. Depois, quando eu tinha 11 anos, passaram lá pela Vila do Guatá, que é um distrito de Lauro Miller, onde eu morava, uns padres, ou um padre, melhor dizendo, fazendo uma espécie de coleta de vocações, querendo descobrir vocações para o seminário. E o que aconteceu é que ele tinha uma boa conversa, de certo, e a região era muito apegada à religião, eram muitos devotos. A minha mãe, como disse um amigo, que também foi seminarista, a minha mãe tinha vocação para eu ser padre. Eu gostei muito dessa opinião. E, bom, a verdade é que eu acabei indo com eles, indo com a turma. Eu tinha 11 anos, isso foi em 1950. O que isso tem a ver com os livros? Tem a ver com os livros que lá no seminário havia uma biblioteca. Era em Lauro Miller? Em Turvo, no sul do estado, lá perto de Araranguá, por ali. E havia uma biblioteca organizada, tal, naturalmente que selecionada pelos padres, tal, né, nem tudo adequada à finalidade, que era instruir futuros sacerdotes. E lá eu fui descobrindo livros, principalmente de cara, logo, me entusiasmou a descoberta do Tesouro da Juventude. Eu me lembro como Zé Lins do Rego, em alguns livros, se refere ele também à grande descoberta da vida dele de internato, que foi o Tesouro da Juventude. Tesouro da Juventude, não sei se tu estás informado, Elaine, eram 18 volumes contendo em várias sessões aquilo que um jovem devia, mais ou menos, saber ou ir descobrindo. E havia, principalmente, aquelas reduções, sínteses de obras-primas condensadas. E ali eu comecei a ler os grandes autores da forma condensada. Tesouro da Juventude.
foi realmente uma grande descoberta. Outra descoberta, para mim, que teve uma grande repercussão afetiva, digamos, é o livro Coração, do Edmondo de Amicis, escritor italiano, um livro famosíssimo no mundo inteiro, que é a descrição de um ano de escola num educandário italiano. Então tem vários personagens, vários garotos, era bem da nossa idade. E aquilo foi uma grande revelação, foi uma beleza, o livro que eu de vez em quando ainda releio. Outro dia eu ainda falando sobre livros de memória, assim, com o Paulino, eu falei no Coração que ele não conhecia. Aí quando ele comprou num sebo, não sei se foi lá, ele comprou e ficou maravilhado também. Interessante, isso prova a permanência do livro. Quer dizer, na época me empolgou, e agora um cara moderno como o Paulino, novíssima geração, também se empolgou com o Coração. E aventuras, Tarzan, a coleção Terra Mar e Ar, da Companhia Editora Nacional, e outros livros assim, de aventuras. Tem um livro de um escritor escandinavo que é para mim um mistério. Um livro de aventuras de um garoto que embarcava num navio, não sei o que é que acontecia com ele, mas aquilo ficou na minha memória, aquele livro, e eu não sei, eu perdi de vista esse livro. Já procurei em vários lugares, não sei o autor, não sei editor, não sei nada. Um dia eu fui no Turvo, lá no seminário, que depois se transformou num colégio, aliás, famoso lá pelo nível de instrução para garotada em geral. Eu fui lá procurar o livro e não encontrei. É um mistério. Se um dia vocês tiverem notícia de um livro mais ou menos assim, me avise. Eu vendo essa casa e compro o livro. Aí eu estive no seminário, não me tornei bispo, não cheguei a me tornar bispo, como um amigo meu, Moacir Greck, acabou sendo bispo até famoso lá, amigo do Chico Mendes, lá dos indígenas, das terras lá do Acre. Moacir Greck. Bom, não me tornei bispo, mas depois dali eu vim e fui continuar o ginásio em Tubarão, no Colégio Deon, também de boa lembrança. Depois fui para Curitiba, fiquei já jovem, já adolescente, onde tive meu primeiro emprego em Curitiba. Meu primeiro emprego como revisor do Diário do Paraná, jornal dos Diários Associados. Eu tinha, acredito que uns 17 anos, por aí, uma coisa assim. Depois vim para Florianópolis. Fui aqui, estudei no Colégio Dias Velho e por aí. E aqui casei mais adiante, claro, não tão jovem, mas aí bem jovem, casei 20 e poucos, 23 anos, 22. E, bom, sobre Florianópolis, é importante, do meu ponto de vista, nessa revisão de vida que eu estou fazendo aqui, é importante lembrar a descoberta fantástica do mar. Aliás, essa descoberta do mar se deu ainda no tempo do seminário, quando nós fizemos uma excursão à praia do Arroio Silva, perto de Araranguá. Eu descobri o mar.
porque até então eu tinha vivido no pé da serra. A minha noção de grandeza era a serra. Isso foi tremendamente modificado quando eu vi a grandeza do mar, bem maiorzinho do que a nossa serra. E essa descoberta me deixou emocionado. Eu digo, puxa vida, o mar. Eu ouvia falar do mar lá na minha vila, ouvia falar do mar como uma entidade mitológica, coisa que não tem começo, tem começo, mas não tem fim, uma coisa assim. E de lá do mar chegavam só os peixes que vinha de trem, em balaios, que a gente comia, vinha do mar, de laguna e tal. Então, o que eu conhecia do mar era através disso apenas. O mar era apenas uma ideia. E a descoberta do mar, naquela excursão do Guatá, me revelou um mar físico, material. Uma outra revelação, uma revelação humana, artística, criativa, fundamental para mim, foi a leitura do livro Homens e Algas, do Otton Dess. Eu estava estudando em Florianópolis, isso em 1958, né? O lançamento do Homens e Algas. Eu estava estudando aqui, olhava, acompanhava de longe aquele pessoal do Grupo Sul, frequentava discretamente, sem dinheiro para comprar livro, frequentava a livraria do Salim, ali embaixo na Praça 15, e comprei ali um Homens e Algas. Fiz não sei como, mas dei um jeito e comprei o Homens e Algas. E foi a grande revelação do mar no aspecto social humano. Realmente o livro, eu considero Homens e Algas um livro muito, muito, muito bom. Quando tenho que citar um livro de Santa Catarina, logo me vem à mente o Homens e Algas do Otton Dess, que eu não cheguei a conhecer. Então é isso, Florianópolis. Depois aqui, logo depois me casei com a Isabel, que é daqui de Florianópolis. Fomos morar em Tubarão, onde trabalhei na companhia de Cigarro Souza Cruz, e que me fez uma safadeza política. Olha só, a minha experiência política se reduz a isso. Me convidaram em Tubarão para ser candidato a vereador. Eu nunca tinha imaginado isso, mas como eu estava dando aula também na escola de comércio, e me tornei assim meio conhecido no meio, e assinava uma croniqueta no jornal de Tubarão, acharam que eu podia ser candidato a... Oswaldo de la Justina, que faleceu há pouco tempo, foi meu colega, foi ele como candidato a deputado estadual, e eu, como outros, como candidato a vereador. Mas o que aconteceu é que a companhia de Cigarro Souza Cruz se achou no direito de não me deixar ser candidato. Elas me chamaram lá e disseram: a nossa empresa não permite que seus funcionários se metam em política. Não queremos isso. E me deixaram a opção. Aí, de birra, já com 3 filhos, olha a minha ousadia, eu preferi sair do que me submeter a uma coisa dessa. Era 62,
64, 63, Era na ditadura? 63 por aí. Antes. Eu não tinha posição política nenhuma, não tive essa. Não houve nenhuma. Foi mais uma questão de amor próprio, de respeito. Pô, o que há, pô? E foi um passo, do ponto de vista prático, assim, bem imprudente, porque eu fiquei simplesmente sem. Aí saí, me candidatei a vereador e ganhei uma coisa em torno de uns 60 votos, que não deu nem para chegar perto da Câmara. Bom, aí fiquei um tempo ali fazendo uns trabalhos avulsos, sei lá, uma coisa meio penosa, até que eu estou com 3 filhos, digo, Isabel, vamos para Porto Alegre, vamos fazer uma aventura em Porto Alegre. Marquei ida para Porto Alegre para procurar emprego. A Isabel ficou em Tubarão, meus pais estavam lá, tudo, ela ficou. E fui para lá. Cheguei lá, peguei o jornal, anúncio. Vendedores da Enciclopédia Barça, editado pela Britânica. Estava lançando exatamente naqueles dias, ali, a Enciclopédia Barça. Aí me candidatei, fizemos lá um cursinho, um negócio para aprender, que é um teatro, aquela coisa toda. E eu entrei, e teve no início, no entusiasmo da coisa, vendi algumas barcas, que me deu dinheiro para pegar a família, tudo, levar para Porto Alegre, tal. Ficamos um tempo numa pensão, depois aluguei uma casa, tal, assim. Mas fiquei na Barça 1 ano, talvez. Depois eu entrei numa companhia de óleos vegetais, para um anúncio, porque eu já estava cansado de bater de porta em porta para vender enciclopédia. Mas eu fiquei 1 ano e pouco ali também, não deu, era um trabalho que não tinha nada a ver comigo. Nesse tempo, achei que ele podia entrar na PUC, fazer um curso de jornalismo. E entrei e lá me tornei amigo de um alto funcionário da editora Globo, Rui Diniz Neto, que era português, era diretor da revista do Globo, na época já não havia revista do Globo, e aí nos tornamos amigos, a gente conversava tal, e ele, vamos para Globo, vamos para lá. Aí entrei na Globo como vendedor, que era a experiência que eu tinha, e eu não conhecia ninguém e tal. Aí entrei e tal, fiquei um tempinho como vendedor, e nesse tempo, logo depois, uns meses depois, penando também como vendedor na Globo, entrei num concurso de contos universitários. Mandei 2 contos, os 2 contos foram premiados, 1º e 2º lugares. Aí fizemos o lançamento da publicação dos contos, um livrinho que ainda tenho por aí, e lá encontrei uma pessoa que se tornou também importante na minha vida, que foi a Cremilda de Araújo Medina, que depois foi para São Paulo, ainda está lá e tal. A Cremilda trabalhava para a Globo. E disse, tu não pode estar vendedor, vamos dar um jeito para ir para o departamento editorial.
Aí eu fui para o departamento editorial. Trabalhamos juntos com outros. E a Cremilda foi fundamental também na publicação do Singradura. Ela que deu para ser, ela estimulou e tal. Então foi graças a ela que aconteceu isso. E eu depois fiquei como secretário editorial da Globo durante alguns anos. Depois ela saiu, foi para São Paulo, foi e tal. Então foi mais ou menos isso em Porto Alegre. Em Porto Alegre eu ficamos, né? 64, 75, uns 10, 11 anos. A maior parte trabalhando na Globo. Acabei me cansando também de Porto Alegre e acabou aparecendo uma oportunidade em Florianópolis, graças à intermediação do Marcos Conder Reis, irmão do governador que entrava em Santa Catarina, o Antônio Carlos. Apareceu uma oportunidade de eu ser diretor industrial da imprensa oficial. Então, viemos para Santa Catarina e não saímos mais. O primeiro livro foi em Porto Alegre, exatamente, Singradura. Isso há 50 e poucos anos, né? Em Florianópolis, vim para Florianópolis, aí já casado, com filhos grandes e tal, e na imprensa oficial, uma boa situação, né? E fiquei tranquilo. Comecei a assinar uma coluna no diário, não, assinei crônica no jornal O Estado. E quando apareceu o Diário Catarinense, eu fui convidado a ter uma coluna diária de crônica. Aquilo me deixou maluco. Eu digo, vocês estão doidos? Eles foram lá na imprensa oficial me convidaram. São malucos? Uma crônica por dia? Eu escrevia uma por semana, já achava que era um compromisso. Mas você consegue. Eu digo, como é que sabe? Sabe melhor do que eu. Aí disseram, pensa. Aí o Iaponã, que estava envolvido no negócio, me incentivou, Iaponã Soares, me estimulou, mas assina isso aí, rapaz, isso é bom, não sei o que. Eu assinei, aí entrei. Entrei no Diário Catarinense como funcionário até. E fiquei lá 8 anos e pouco, na crônica diária. Fiquei lá 8 anos, isso totalizou uma coisa de uns 2.500 crônicas, coisa assim. Eu tenho os volumes ali com a cópia das crônicas. É uma loucura, né? É uma loucura que depois se torna uma coisa assim meio automática. Não é chegar e não. Mas se torna assim menos, sei lá, espantoso, assim, porque aquilo... Tu tens a grande vantagem com a crônica, Elaine, de trabalhar com o assunto que tu quiseres. Sim. Tu não tem assunto determinado. O moço da crônica esportiva tem que falar de esporte. O policial tem que falar do policial. O cronista esse, assim, que faz mais literatura e numa mistura com jornalismo e tal, esse tem, até por definição do gênero, faz o que quiser. Ele está livre. Isso te dá o infinito como liberdade.
No dia que tu não tens assunto, tu escreve sobre a falta de assunto. Então, fiquei ali esse tempo e depois de Singradura, eu sou muito lento para escrever, sabe? A minha bibliografia é pequena. 7 anos depois, eu escrevi um livro chamado Zélica e Outros, e foi premiado também num concurso no Rio. E tu vê, só... Depois reuni livros de crônicas em livros, publiquei, fiz uma seleção de contos com longínquas baleias, e um livro de crônicas chamado Uns Papéis que Voam, é o meu livro mais vendido. É adotado em escolas pela FTD e tem me dado umas tiragens boas, assim, fora também de Santa Catarina. E é isso. A minha produção é pequena. É pequena. Eu tenho disso aí eu fiz algumas seleções, porque não vou ter a pretensão de querer publicar em livro 2.500, nem um Machado de Assis. Mas isso, de certa forma, influiu também. Eu já não era um cara muito trabalhador. 2, sábado e domingo. O diário tinha sábado e domingo. E de modo que isso também influi. Mas eu não culpo a crônica por eu ter... Não, eu sempre fui assim. Não vejo até sentido em ter a obrigação de escrever um livro por ano. Acho isso, a não ser que fosse um gênio, mas aí independe até da vontade. Escrever por escrever não me parece uma coisa, pelo trabalho que dá, para no fim ter um resultado medíocre e tal. Eu acho que houve um pouco no meu procedimento de autocrítica. Assim, minimizando um pouco o potencial. Pô, não vou não competir, eu não estou competindo. O Mário Quintana que dizia assim que quando disseram quem é o maior escritor brasileiro, escritor não é cavalo de corrida para chegar em primeiro ou segundo lugar. É verdade. Embora que eu não encarava também isso como pretensão de competir com outros escritores e tal. A minha maneira de escrever foi assim uma coisa meio displicente. Eu podia ter, talvez, escrito mais. Mas se tivesse também outra maneira de encarar o fenômeno da criação, não como uma coisa... Né? Os grandes escritores extraíam a sua produção do nada. Vão escrever sobre isso. Não é o que ocorre com os amadores. Eu me considero um escritor amador. Como eu te falei, a crônica permite qualquer abordagem do que for. É claro que vivendo num determinado espaço, aquele espaço vai te sugerir muita coisa, né? Lógico, né? Então, eu estava sempre de olho no jornal, uma notícia, uma coisa pitoresca, uma coisa interessante para o leitor, para a gente discorrer.
um fato que de alguma forma envolvesse o interesse do leitor. E isso acontecia, claro, mais rápido, mas era frequente com as coisas da cidade, né? De modo que a prática da crônica me fez um observador assim da cidade. Algumas invenções, algumas mentiras, também é permitido. O escritor é um mentiroso, né? O Santa Catarina, eu acho que é uma coisa meio crônica até. É um fato que já é histórico. Está aquém do que podia estar num plano maior da literatura. Eu acho que nós não temos, assim, a divulgação devida do que já se produziu e não temos também um ímpeto, digamos, coletivo dos autores de produzir uma literatura forte no Estado, mais assídua, mais presente, mais social, no sentido de desvendar cada vez melhor esse Estado, que é maravilhoso. Santa Catarina é um Estado maravilhoso, com desculpa o Rio Grande do Sul, nosso querido Rio Grande do Sul, digo porque morei lá. O Santa Catarina é um Estado maravilhoso. Então, nós temos grandes escritores, temos ótimos escritores que estivessem no Rio de Janeiro, estivessem em São Paulo, tal, estariam no primeiro livro. Com a distância que há desses centros, isso é prejudicado. Eu acho que o que falta muito, e não é só um fenômeno catarinense, mas é brasileiro e tal, é nas escolas haver mais leitura de literatura e, num processo especial, literatura de Santa Catarina. Eu acho que está faltando isso. Tinha que haver uma visão um pouco mais cuidadosa em torno disso. No momento em que os escritores tiverem espaço maior, aberto, maior vai ser um incentivo para publicar. O que é que acontece que com frequência, quase sempre, as produções são editadas, publicadas e ficam nas livrarias, à espera de leitores. Mas valores de produção, produtores de literatura, nós temos aqui. Nunca houve, não progrediu a nossa Feira do Livro. Quando havia o Odilon do Nardelli aqui, ele até era um batalhador disso. Havia um grupo, né? Havia um grupo com uma certa visão, um certo programa. Ele tinha uma direção. Hoje está todo mundo trabalhando, cada um para lá. Então, não há uma... Vê que uma união catarinense de escritores nunca vigorou aqui. Sempre foi indo, ficou um pouquinho, desapareceu. Quer dizer, nós não temos, assim, essa consciência de união faz a força. Agora, eu vejo que a solução ideal mesmo é via educação, via escola. Porque ali se forma o leitor se forma ali. Eu digo isso com a experiência que tive de ir durante bastante tempo em várias e várias escolas com um livro infantil e com livros
de crônicas adotados pela escola. Aquilo, uma vez criado um determinado modelo de abordagem da escola, uma vez criado e mantido, funciona. A gurizada cria gosto. Não cria gosto porque é uma coisa eventual. De repente uma coisa aqui, outra coisa ali. Então. Mas se houvesse uma política do livro em Santa Catarina, a nossa literatura teria uma... apareceria muito outros autores. Os autores atuais teriam vontade de trabalhar. É isso. A internet é uma coisa fenomenal, barbaridade, ninguém vai negar. É uma coisa extremamente importante no mundo moderno, né? Agora, haveria necessidade também de ela ter... Lembramos do Humberto Eco, dizendo que a democracia da internet abriu espaço para qualquer imbecil dizer o que quer. Ora, botar lá. Mas eu acho que a tecnologia da comunicação facilitou que a curiosidade dos jovens se expressasse de uma maneira mais cômoda e mais rápida, que é a internet, muito mais do que a leitura de um calhamaço. Se compreende isso. Isso eu acho que é um tremendo desafio à inteligência dos educadores e dos políticos. Fazer com que esses recursos tecnológicos sejam aproveitados de uma maneira que produzam benefício para a civilização. Eu acho que é isso, eu não condeno, não posso condenar a internet como? Vou condenar o avião, porque no avião vai uma bomba que... Ora, isso é outra coisa. Por isso o avião deixa de ser importante, necessário. A internet espelha a urgência, digamos, de comunicação global, a maneira de, com mais rapidez, isso acontecer. E é isso, né? Agora, é uma pena que os benefícios da internet tenha dado espaço a tanta coisa deformada, inclusive o crime, inclusive violência, pedofilia e sei lá o quê, tantas outras coisas. E sem falar também na banalidade da linguagem. É uma pena como o pessoal da internet escreve mal. É outra coisa, mas como vamos corrigir isso? Se não lá na escola. Lá na escola ensinar através dos livros a como escrever uma coisa. Quer dizer, a gurizada hoje escreve, não só a gurizada, marmanjo também, escreve muito mal, tudo errado, toda coisa. Essa coisa é muito confusa, a minha cabeça não digere bem esse fato moderníssimo que é, e que ainda está em desenvolvimento. O que vai ser isso daqui 10 anos, daqui 20, 30 anos? Essa coisa da comunicação. É isso, né? Não, eu já parei. Eu acho que já incomodei demais. Porque a gente não vai ficar... Se me surgisse uma ideia fantástica, eu até ia... Mas não é assim, né?
poderia fazer, mas no fim não acrescenta, tá? Não acrescenta. Eu não sei, seria uma coisa para fazer o que com ele? Por exemplo, esse livro, Os Papéis que Voam, é uma boa, modéstia à parte, é uma boa seleção das minhas crônicas, né? Não estou falando das crônicas em geral. Das minhas, uma boa seleção. Eu fico satisfeita com a seleção que eu fiz. Como com as outras também estão bem. Mas, então eu teria material para mais livros de crônicas. Mas crônicas, já dei os meus exemplos de crônicas que eu fiz. Então, eu sou um pouco, assim, não é desânimo nem arrependimento de ter entrado nessa, mas é certa compreensão de que as coisas têm uma curva. Pô, o cara está com 87 anos, vai ficar aí reclamando que não... Eu acho que eu fui longe demais para as minhas possibilidades. A crônica em Santa Catarina teve um momento muito interessante. Nós tivemos trabalhando num determinado momento, em grupo, vários bons cronistas. Hoje tem aí o Sérgio escrevendo, Sérgio da Costa Ramos. Quem é mais? Tem mais um ou outro assim que aparece. O Paulino. O Paulino procurou escrever crônica, ficou um tempo no Notícias do Dia e depois também deixou. Acabou, né? Tem jornal, né? Também deixou. Mas havia na época, uma época em que tinha o Jair Francisco Ramos, tinha o Oldemar Menezes, tinha o Júlio Queiroz, tinha o Silveira de Souza, tinha... acaba... nós publicamos aí alguns livros de antologia, de crônica, Cambada de Mentiroso. Mentiroso, Cambada de Mentiroso. E assim, mas hoje não tem. A imprensa, primeiro que a imprensa também, o que tem de imprensa? Um jornal. Já tem um jornal, pô. Então, lá vai a crônica também, rio abaixo. O Érico? Sim, conheci. Como é que ele era? A grande alma, grande homem. Eu trabalhei com ele, eu trabalhei com muita honra num cargo que foi dele, né? Ele foi secretário editorial da Globo durante há muito tempo e deve-se a ele a criação de grandes edições da editora Globo. Depois ele profissionalizou escritor e quando ele ia produzir um livro, a gente, com mais frequência, a gente se comunicava, porque ele precisava de alguma coisa, precisava de outra, a gente tinha que escrever a orelha, a apresentação, essas coisas, fazer. E ele atendia muito bem, uma grande figura, um homem... Conheci ele, sim. Valeu a pena, sim, mesmo modesta, mas reflete uma ocupação digna, né? Eu acho. Eu não me arrependo. Eu não me arrependo de ter entrado nessa. Podia ter me profissionalizado. Houve uma sedução, por exemplo, num certo momento, de em vez de vir de Porto Alegre para Florianópolis, naquele retorno lá, ir para São Paulo ou para o Rio e tentar cavar. Mas primeiro, Florianópolis me chamava, né? É maravilhosa essa terra aqui. E depois tinha uma família, não podia me aventurar assim, já naquela idade. Se eu tivesse feito uma aventura assim, de ir para São Paulo, para o Rio, quando
Era jovem, eu podia ter entrado no meio, tal. A gente sabe quanto isso é importante, quanto influi isso. O relacionamento, né? Mas eu acho que, como eu disse, dentro das limitações pessoais e ambientais e tal, acho que eu acabei escrevendo uns livrinhos aí e tal. Uma das minhas alegrias na vida, sabe qual é? É aquela ida em escolas para falar com as crianças sobre um livrinho chamado O Tesouro da Serra do Bem-Bem. É um meu livrinho para criança que eu tenho. Escrevi esse livrinho com grande prazer, foi um desafiozinho que eu tive. E depois a livraria a editora Saraiva publicou, fez uma edição bonitinha e trabalhamos nas escolas aqui. Era uma beleza, as crianças recriavam aquilo, faziam teatro com aquela historinha, fazia essa coisa comum que todo mundo faz, mas que, no caso pessoal, o sujeito recebe com muita gratificação, né? Bom. E esse é a história de um Ben-Zvi Gago. Ben-Zvi Gago, ele descobre um tesouro onde moram as crianças. É uma historinha bem simples, carrinho de mão, nada de computador, não tinha nada. Era coisa de... O meu pai fez o seguinte, ele trabalhou de mineiro, lá um dia, com o dono da mina, o empreiteiro, né, que tinha armazém no Guatá para vender para os mineiros e tal, ele conseguiu ser o caixeiro. Caixeiro viajante. Um progresso. E depois ele conseguiu, com as economias, com as ajudas e tal, botar um negocinho. Aí ele foi se tornando comerciante, ele ficou, num certo momento, ele teve muito bem. Quando nós fomos, já éramos adultos, né, mais adultos, a gente vivia relativamente bem para o lugar, para tal. Ele foi um lutador, eu me lembro muito dele com tristeza, porque ele foi um lutador, não vou dizer que foi um perdedor, assim, mas ele foi um sofredor, sofreu o negócio dele não deu certo e tal, se aposentou modestamente, e foi assim, morreu com 68 anos. Eu estou vivendo 87, ele viveu 68, ele merecia ser invertido esse negócio, porque pelo trabalho que ele passou na vida. E a minha mãe, preciso dizer, foi costureira. Foi costureira. E eu digo sempre uma coisa, uma das minhas alegrias na vida, assim, é a música, que agora está prejudicada pelo ouvido, eu não escuto mais música. Mas eu costumo dizer que aprendi a gostar da música porque a minha mãe era costureira e trabalhava comigo deitada na máquina. Sim, gente. Então o ritmo e o barulhinho da máquina me criaram, me deixaram disponível para a música. E eu gostava. Aliás, se eu tivesse que inventar, que escolher alguma coisa a fazer na vida, assim, seria música. Olha, não toca nada? Não toco nada. Às vezes a nossa cachorra para a rua. Então tá bom. Acho que foi bom, já tivemos uma hora. Quanto tempo foi?